Amém, aleluia. Santo Antônio, podem sentar, amados. Amém. Elzinha, quem é o professor hoje? Elzinha, quem é o professor hoje? Pastor Eliana, vem aqui na frente. Cadê as criancinhas? Venham aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos liberá-lo para serem abençoados naquela sala, em nome de Jesus. Vem aqui, princesinha. Vem, vamos orar. Vem cá, junto. Amém? Tranquilos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos essas crianças, que é o teu reino, que é o futuro da tua igreja aqui na terra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, e que elas possam ser abençoadas por ti, Pai. Deus, abre o coraçãozinho e a mente delas, para que aquilo que for plantado, a semente que entrar na mente delas, que ela possa achar terreno fértil e germinar. Da mesma forma, Pai, nós liberamos toda a autoridade sobre a vida da pastora Eliana, para que ela possa, Senhor, ministrar e trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela para essas crianças, e que ela possa ser um canal através de ti, naquela sala, em nome de Jesus. Amém. Deus, vocês. Amém. Amém. Amados, Shalom. Hoje eu quis fazer isso porque o Senhor falou que eu vou falar de primícias, né? E falar de primícias é falar do primeiro. E falar do primeiro é falar de onde está o teu coração. E aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, futuros empresários, futuros mantenedores da casa de Deus, não coloquem o coração de vocês naquilo que Deus quer derramar sobre a vida de vocês. Porque se Ele começa a derramar e o dinheiro, mamon, falar mais alto dentro da vida da empresa de vocês, da mesma forma que o fluxo vem, o fluxo vai. Então não deixe isso entrar no coração de vocês. Continuem sendo fiéis a Deus em primeiro lugar, é tudo aquilo que Ele colocar no coração de vocês. E por favor, prestem bastante atenção, gente. Se teve uma coisa nesses 21 dias que falou forte comigo, foi essa palavra. E de novo, a palavra não é 100% minha. Compartilho com vocês aquilo que eu aprendi com o apóstolo Ricardo Wagner e aquilo que eu aprendi com o profeta Henrique. Então tudo que eu vou ministrar hoje é um compilado deles e algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E você vai entender. E você precisa sair daqui entendendo de uma vez por todas o que é a primícia e qual é o poder da primícia. Em nome de Jesus, amados, tudo que a palavra nos traz, a Bíblia nos traz, ela nos traz chaves que abrem e fecham a porta. Elas nos trazem princípios que, se a gente cumprir o princípio, a gente recebe o princípio e a bênção do princípio. Quando a gente não cumpre um princípio, a gente não recebe a bênção daquele princípio. É simples assim. É simples assim. Os mandamentos não eram para ter chamados mandamentos, não eram para ter sido chamados leis, porque isso foi uma conotação ruim. No original, na tradução do hebraico para o inglês, para o grego, e do grego para o inglês, do inglês para o português, isso se perdeu. A palavra correta seria chamar de princípios. Quando eu cumpro um princípio, Ele me abençoa. Quando eu não cumpro um princípio, Ele não me abençoa. Simples assim. Então eu oro a Deus, Pai, em nome de Jesus, que toda mente grega romana seja levada cativa, em nome de Jesus, aos pés do Senhor Jesus, para que a gente possa entender de forma definitiva o que o nosso Jesus pregava, o que o nosso Jesus vivia e o que nosso Jesus praticava como judeu. Não esqueçam jamais disso, Ele era judeu, Ele sempre foi judeu e Ele cumpria a Torá. Não se esqueça disso, Ele não era cristão, Ele não pregava o cristianismo. Vocês não podem esquecer disso jamais. O cristianismo ele passou a existir 300 anos depois de Cristo. 300 anos. Quantas coisas não se perderam em 300 anos? São 3 séculos, gente. Se perderam. E a raiz nossa do Evangelho, do nosso cristianismo, é uma raiz católica, apostólica, romana, querendo você ou não. Da onde Lutero saiu? Da onde Calvino saiu? Da onde grandes pais do Evangelho saíram? Então, gente, vocês são inteligentes. A gente pode muito mais do que isso, muito mais do que nos falaram. Então, nós precisamos voltar às raízes
do Evangelho. Quando o Senhor deu o nome desta igreja, para mim, Ele deu um nome e tinha um significado por trás. Volte aos meus princípios, volte aos primórdios, volte às raízes do Evangelho que era pregado em Atos, e não o que inventaram depois de vários concílios. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, para que o Senhor ministre ao coração das pessoas que aqui estão, que elas possam entender a Tua palavra da forma correta. Mais uma vez eu te peço que o Senhor possa calar a minha alma e aquilo que vier de impulso na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero corrigir e pedir perdão. Domingo passado, na hora que eu fui falar lá dos princípios da palavra, que eu fui falar da esquerda e dos petistas, eu me exaltei. E eu reconheço que eu me exaltei, peço perdão, porque os petistas têm que estar aqui dentro, eles não podem estar fora da igreja. Os de esquerda, que tem pensamento de esquerda, têm que estar aqui no nosso meio. Assim como Pedro diz, eles estando no nosso meio, eles participando das nossas ministrações, eles entendendo a palavra de Deus, aos poucos eles vão quebrantar o coração e o próprio Espírito de Deus vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero fazer essa correção. Eu não devia ter falado o que falei, mas não direcionado a quem eu falei. Amém? Porque eles são nossos irmãos em Cristo e Deus está aí para salvá-los também. Amém? Tá bom, obrigado pelo perdão liberado. Gente, vamos falar do seguinte: qual é o tema da palavra de hoje? Por favor, prestem atenção, adolescentes, mais uma vez. Vocês querem ser ricos, bem-sucedidos, não terem doenças, não terem nada, seus inimigos serem perseguidos pelo próprio Deus, e tudo que se levantar contra a vida de vocês, o próprio Deus se colocar entre vocês e o inimigo. Prestem atenção na palavra de hoje e na palavra de domingo passado. Está ótimo o som. Está ótimo. Você não está ouvindo? O slide? Cadê? Pode botar. Prestem bastante atenção. Talvez eu passe um pouquinho, porque, gente, dízimo é mandamento, oferta é mandamento, e primícia, pastor, não é nada disso, é muito além disso. E sendo muito além disso, você precisa entender o que está escrito na palavra. E o que eu vou trazer aqui é só a palavra de Deus. Não vou trazer o que o outro pastor falou, não vou trazer teologia, não vou trazer nada. Nós vamos caminhar na Bíblia. E eu, na Bíblia, vou mostrar para vocês. E quem convence é o pastor Saulo sobre primícia? Não. Quem convence é o Espírito de Deus. E vai alcançar as bênçãos da primícia aquele que é primiciante. Eu amo o pastor Ademar, porque eu posso usar ele como exemplo para o lado ruim e para o lado bom, né, pastor? Porque ele é curado, ele não tem problema nenhum. Primeira primícia do pastor Ademar, 2 anos atrás, pastor Ademar, foi R$1,05, é isso, doutor? É isso mesmo? A última dele foi 12 vezes isso. Glória a Deus! 12, nada, 12 vezes dá R$12. A última primícia dele foi R$100 e poucos, a primícia. Glória a Deus! Você acreditava na primícia, pastor Ademar? Antes não. Não. Quem estava na primícia na sua casa? Só a pastor Liliana, porque ele não acreditava e não entrou no coração dele. E só entrou no coração dele a partir do momento que ele parou, ouviu e entendeu. Aí ele começou a primiciar. Porque você não primicia para os homens, você primicia para Deus. Se você entender essa palavra hoje, você vai saindo daqui entendendo. Prestem atenção nas chaves que vão abrir e fechar portas e nos princípios que serão ministrados hoje. Ali está o slide que minha filha Gabriela fez. Lindo e maravilhoso. Olha, gente, coisa linda. E o Bel aí, Bia. Viu? Quando aparecer, você me fala. E aí já deixa a Bíblia aberta na NVI, tá? Que a tradução é mais fácil, mais simples. Amados, o dízimo e a oferta começou com quem? Nosso pai, Abraão, certo? E as primícias, tinha que começar com quem? Qual é o grande exemplo da Bíblia para todas as nações? Nosso pai, Abraão. Então, amado, Gênesis, Bia, quando entrar você me avisa. Gênesis 22, de 1 a 19. Vamos começar por aí. Gênesis 22, de 1 a 19. A história você conhece e está cansado de conhecer. Agora tinha só que aleluia. Tá ali, gente, ó. Prestem bem atenção no que a gente vai ter, como a gente vai terminar hoje. Tipos de ofertas. Esmola. Qual é a palavra original no hebraico de esmola? Tzedakah.
Qual é a motivação do seu coração? Compaixão. Tem a ver com Deus? Não. Deus não precisa da sua compaixão, Deus não precisa das suas esmolas. É de você para com o seu próximo. E qual é a recompensa que você recebe quando você dá esmola? Um por um. Eu dei, eu recebi. Amém? Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Segundo, tipo de oferta, dízimo. A palavra no hebraico original, malasser ou maser. Está faltando um M ali, tá? É massa. Tá bom, isso eu vou vir para cá. Ou maser. Motivação, obediência. Ele é mandamento, é obediência. Eu cumpro ou eu não cumpro. E se eu não cumprir, eu estou em desobediência. E como a Bíblia te chama quando você não dá o dízimo, Vitinho? Ela te chama de uma palavra. Fala com força. Ladrão. E é ladrão mesmo. Quem está falando? O próprio Deus. Vai discutir com ele. Ok? Recompensa para quem é dizimista. Janelas do céu abertas. Devorador é repreendido na sua vida financeira. E o dízimo protege o seu todo. Amém? A gente viu, eu trouxe os versículos. A Esther vai liberar uma hora aí no YouTube, se Deus quiser. Terceiro tipo, as ofertas. A palavra no hebraico, demorar. Motivação, fé e obediência. Falta obediência porque é mandamento. E o que as ofertas te trazem? As ofertas são sementes. E as sementes têm uma recompensa de multiplicação ilimitada. Porque você não sabe onde essa semente vai cair. Você não sabe na vida de quem você está semeando. Ok? E eu trouxe o exemplo daquele jovem que converteu e conseguiu pegar o evangelho para... Esqueci o nome do pregador. Billy Graham. E ele só pegou, dizendo a história, não sei se é verdade, ele só pegou para Billy Graham. Será que ele colheu muito? E hoje, amados, hoje nós vamos falar de quê? De primícias. Prestem atenção. A palavra em hebraico é... Bereshit. Breshit. Não, não é Reshit, não. É o diante. Reshit. Reshit. Motivação. Aí está a motivação. É consagração. A quem? A quem você se consagra? A Deus. E o que é a primícia? O que nós vamos falar aqui que a primícia vai trazer sobre a sua vida? Primeiro, celebre os fatos. Abençoa e multiplica o seu todo. Tudo que eu falar aqui para a sua pessoa física, pastor Ademar, automaticamente você transporta para a tua empresa. Rose, para a tua futura empresa. André, para a tua futura empresa. Flávio, para a tua futura empresa. Porque uma palavra forte que eu recebi, que nós recebemos lá do apóstolo Henrique, é que os empresários que começaram a fazer isso com suas empresas, lembra que a bênção desce sobre a cabeça de Abraão, desce sobre a barba e desce sobre o corpo inteiro? Quem começou a ser abençoado e multiplicado as promoções, o aumento de salário, cargos multiplicados dentro da igreja, e a igreja. E a empresa começou a ter pedidos que eles não conseguiam atender, são beneficiados ímpios. São beneficiados também. Aqueles que não creem também são beneficiados. Por quê? Porque um justo, que é o dono da empresa, está fazendo o que deve ser feito. Amém? Gênesis 22, de 1 a 19. Vamos lá que são 8 páginas. Então a gente precisa cumprir. Senhor, segura o horário, ou então segura a minha ansiedade com o horário. História de Abraão. História de Abraão com Deus. Deus queria ver na prática aonde estava o coração de Abraão. Abraão recebeu uma primícia. E qual foi a primícia? Não foi Ismael. Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Israel. Isaac. O filho da promessa é Isaac. E Deus pede a Abraão o que ele tinha mais importante. E o que ele tinha mais importante? O que ele ansiou? O que ele esperava? O que ele almejava? Qual foi a primícia dele? Isaac. Gente, é muito clara a palavra de Deus. Primeiro, em Salmos diz que ele pede todo o primeiro dia do mês consagrado para ele. Salmo também diz que ele pede a primícia das primeiras horas do dia para ele. Por isso tem muita gente que acorda 5, 4 horas da manhã e as primeiras horas do dia é para o Senhor. Ele pede o quê? O primogênito. Todo filho homem é primícia. Primogênito e é de quem? Do Senhor. Ele pede
o que também? As primícias daquilo que você ganha. A carniça do dia. Simples assim. Gênesis 22:2 diz o seguinte: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho. Por que ele fez essa observação? Deus não sabia que ele tinha outro filho? E por que ele falou que era o teu único filho? Porque é o primogênito de Deus, é o filho da promessa. Ele é o primogênito. Era para ele a palavra que hoje liberou. Isaac, a quem amas. E o Senhor sabe onde estava o coração dele. E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te darei. Olha o que Tiago 2,23 diz. Ora, Abraão creu em Deus, e por ele ter crido, o que aconteceu? Isso foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Alguém aqui quer ser chamado amigo de Deus? Alguém aqui quer ter imputado na sua vida a justiça de Deus? Hebreus 11, de 17 a 19, diz assim, eu estou falando só de Abraão, gente, não estou nem pregando não, isso aqui é só introdução, tá? Pela fé, consagração, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Israel será chamada a tua descendência. Gente, ele ia sacrificar sim, mas sabe por que ele ia sacrificar? Olha o que a carta de livros aos Hebreus falou, continua falando. Ele tinha tanta certeza que aquele rapaz era filho da promessa, que ele tinha certeza que se ele matasse, Deus ia ressuscitar ele. E a primeira ressurreição ia acontecer naquele momento. Porque Hebreus continua falando, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Glória a Deus. Gente, isso é muito forte. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês a mesma violência que eu recebi. Porque eu já sou iniciante, mas a minha mente, o meu olhar, ele expandiu. Ele expandiu e muito. Porque considerou Deus que era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Gênesis 22, 9 e 10 diz assim: quando Abraão estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O que significa isso? Ele levantou a faca, o facão, o instrumento que ia matar. Ele levantou e ele tinha certeza que ele ia cravar aquilo no peito do filho. Do céu bradou um anjo do Senhor: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada te faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Cuidado, pai, cuidado, mãe, que idolatra o filho, protege o filho de tudo e cria o filho dentro de uma gaiola, dentro de uma redoma. Seu filho pode ser cobrado. Cuidado, pai, cuidado, mãe, na criação do seu filho. Os filhos são de Deus. Você está para administrá-lo e para cuidar deles. Gente, está claro que Deus não estava interessado no sacrifício de Isaac. Deus estava interessado aonde o coração de Isaac estava, aonde o coração de Abraão estava. Deus não queria o sacrifício, Deus queria saber aonde o seu coração está. Ali está o teu tesouro. E Abraão foi fiel até o último segundo, com um cutelo na mão para cravar no peito do filho. Para Abraão, Isaac era o seu melhor, era o mais importante que ele possuía, era o maior valor da sua vida. Isaac era a primícia de Abraão, gente. Isaac era a primícia. Já imaginou? Gente, eu não consigo nem pensar. A Bíblia diz, a Bíblia não é clara, a Bíblia não fala nada disso. Como é que você sabe, Saulo, pastor Saulo? Eu sei porque, graças a Deus, tem o Talmud, tem a tradição oral, que diz no livro de Jácer que Isaac tinha entre 25 e 35 anos de idade, e era um baita do cavalão de um homem.
que se ele quisesse, Elzinho, ele levantava, botava o pai no lugar dele, passava o rodo e metia o facão no pescoço do pai. Ele era um homem formado. Lembra na passagem que ele carregou a lenha, ele carregou tudo, até determinado momento os escravos foram juntos carregando as coisas. A partir daquele momento, Isaac colocou nos seus lombos, porque o pai já era idoso. Isaac, Fernando, igual uma ovelha preparada para ser morta, Isaac, Elzinha, também confiava no pai dele, porque Isaac cresceu vendo o que Deus estava fazendo na vida do pai. E Isaac também, eu tenho certeza que Isaac falou: bom, se ele quer me sacrificar, algo bom vai acontecer comigo. E Isaac, como uma ovelha que tinha, ele ficou quieto para ser morto. Entendam os princípios da palavra de Deus que está por trás disso, gente. Obediência é melhor do que o sacrifício. Primícias tem o significado de ser o primeiro, o começo, o melhor, o principal, o princípio, a parte superior. Primícia é aquilo que eu ofereço no início, o mais almejado, a primeira parte, o melhor e a principal parte. E para quem eu ofereço isso, Elza? Para quem eu ofereço isso? Livre-arbítrio. Vamos comparar a primícia com o livre-arbítrio? Por que nós temos o livre-arbítrio? Isso aqui é muito forte. Isso aqui me deu um murro no estômago quando eu entendi isso aqui. Por que a primícia não é obrigação? Porque Deus deixa livre o teu coração para você escolher quem é o primeiro na sua vida. Quem é o primeiro, quem comanda a sua vida, Ele deixa livre. Eu quero saber, Fernandinho, se eu sou ou não sou o primeiro lugar na tua vida. Primeiro pedaço do bolo. Boa comparação, Elza. Primeiro pedaço do bolo, a gente dá para quem a gente mais considera. Às vezes é difícil ter o pai e a mãe junto ali, é complicado, às vezes ter o filho e o esposo. Mas é isso que Elza falou. Por que Deus não colocou como ordenança no mandamento? Porque Ele não quer te obrigar a amá-lo. Deus não nos obriga a amá-lo. Ele está ali, Ele bate na porta, Ele espera, Ele te aguarda. Ele quer ver onde está o seu coração. Gente, isso é muito mais forte do que diz minha oferta. Porque depende da minha ação interior, depende da minha vontade de colocá-lo ou não colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, gente, o tanto que essa palavra é forte de primícia? Amém. Que ela é muito mais forte do que diz minha oferta. Olha as consequências do que foi gerado. Prestem atenção, Gênesis 22, 17 e 18. Olha o que aconteceu quando ele ofereceu a primícia dele, quando ele foi obediente, Fernando. Pelo amor de Deus, quem não quer isso aqui sobre a tua vida? Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meu Deus do céu, quem é que não quer isso aqui para a sua vida? Ele está falando: Bruno, eu vou multiplicar aquilo que você colocar a mão. Falar nisso, Helena quer falar com você sobre aquela... Lembra que vocês fizeram a compra do primogênito? O resgate? Lembra? Ela quer falar alguma coisa com você sobre isso. Ela lembrou essa semana. Deus fazendo a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança e coisas que o Senhor tem feito e a gente esquece. E às vezes Deus começa a abençoar a nossa vida em várias áreas e a gente nem lembra o porquê. Só que lá atrás a gente fez um ato de fé. Gente, uma igreja apostólica como nossa, uma igreja apostólica que quer voltar às origens, às raízes, ela tem que levantar e ela tem que falar de dízimo, primícias, ofertas e esmolas. Porque nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos a quem Deus escreveu a palavra, eles fazem isso até hoje. Essa semana, sexta-feira, no Shabat, meu primo Técio foi lá em casa. Ele é pastor da primeira igreja batista em Patos de Minas. E o Técio, um tempo atrás, ele foi falar para a gente que ele foi pregar numa igreja no interior dos Estados Unidos, Laerte. Elzinha, e ele pregando, as pessoas levantavam da cadeira, pegavam um bolo de dó e jogavam em cima do altar.
E as pessoas pegavam o dinheiro e jogavam em cima do altar. E ele pregando o fogo caindo, a glória de Deus caindo, o dinheiro em cima do altar. Ele, na religiosidade dele, o que ele fez? Senhor, misericórdia. Estão jogando dinheiro em cima do teu altar. Que isso, Senhor, está errado. E o pastor encostou nele e falou: meu irmão, continua pregando a palavra, porque aqui a nossa igreja entende que quando Deus fala direto no coração do homem, a forma dele é louvar, adorar e agradecer a Deus. O sacrifício maior que ele tem é ele tirar o dinheiro do bolso dele e jogar em cima do altar. Recebe, quanto mais cair, mais Deus está falando com eles. Aí a religiosidade dele entrou dentro do umbigo dele, ele calou a boca e o dólar foi caindo em cima do templo. Deve ter 2, 3 pessoas para ajudar a juntar o dinheiro. E era tudo dele. Terminou, pegou o bolinho de dinheiro, pegou na mão dele. E aí? Esse povo, essa pessoa que fez isso, tem mamon? Em Jerusalém, quando um rabino de respeito passa, ele já baixa as 4 janelas do carro. Sabe o que o povo faz? Joga dinheiro. E ele está num carro milionário. O carro que o rabino anda lá é de 2, 3, 4 milhões. E o baixa os vidros, o povo pega dinheiro, chequeia e começa a jogar dentro do carro. Porque eles entenderam lá em Abraão que a forma do sacrifício de adorar a Deus é entregando dízimo e ofertas. Fala, Gigi. Fala alto. Alguém dá o microfone para o Gigi. Gente, aqui é assim, a gente interage. Aqui não tem um dono da verdade, viu, minha sogra? Eu não sou o dono da verdade. Deus fala com cada um de nós. E aqui que é cheio de profeta, então tem que parar de pregar e deixar os profetas falar, como não é dessa. Fala, Gigi. Tem um princípio profético por trás desse ato, que é a unção que você honra, é a unção que você atrai. Então, quando você oferta na vida do homem de Deus, como esse pessoal fez na igreja, como eles fazem com os rabinos, você está honrando a unção que aqueles homens carregam e você atrai essa unção sobre você. Você quer uma unção de cura? Oferte na vida de quem tem unção de cura. Você quer uma unção de prosperidade? Você quer uma unção que muda vidas, que converte pessoas? Então, oferte na vida de quem já carrega essa unção. Perfeito, Gigi. Gente, prestem bastante atenção. No ano bíblico, no início do ano bíblico, no primeiro do mês, Deus estabeleceu o seu povo que realizasse uma festa chamada Festa das Primícias. E nós precisamos resgatar essas festas. Para que pudesse honrar a Deus com os primeiros frutos. Êxodo 23, 14, 15 até o 19. Assim, nos tempos de Israel obedeciam os preceitos de Deus, eles iniciavam o ano com a festa das primícias, juntamente com a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. A festa da primícia para o povo de Israel era um tempo onde os israelitas, segundo as escrituras, traziam ao sacerdote, presta bem atenção, a Bíblia não fala de quantidade, a Bíblia fala que eles traziam aos sacerdotes um molho ou uma porção, o melhor de todos os primeiros frutos de todas as espécies. Lembra que eu falei domingo passado? Era uma comunidade agrícola e era uma comunidade de pecuaristas. Não sei nem se a palavra é pecuarista, porque o que eles criavam eram ovelhas e cabras. Então, assim, o dinheiro não rolava, era na base do escambo, era na base da troca. E eles subiam a Jerusalém uma vez, nesse primeiro mês do ano bíblico, para entregar a sua adoração a Deus. E a adoração e o louvor a Deus era através do quê? Primícias e os sacrifícios. O nosso conceito de adorar a Deus com louvor aqui, a equipe de louvor cantando, esse conceito está errado, gente. Não é esse conceito. O conceito de adoração é você entregar aquilo que lhe dói, aquilo que lhe causa um sacrifício. E naquela época era entregar os primeiros frutos, era entregar uma ovelha, um pombo, um boi. Era isso. Como a gente não faz isso hoje, a gente troca o quê? O melhor do meu tempo que eu vendo para a empresa que eu trabalho. Eu vendo 8 horas do meu dia, no meu caso, eu e o Fernando, a gente vende 14, 15, 16, até sábado, domingo, às vezes a gente está trabalhando. E eu pego de todo o meu sacrifício, do meu tempo que eu vendo para a minha empresa, e eles me remuneram por isso, e a primeira parte eu pego, Senhor, está aqui. Eu quero te honrar, e é seu. Então, gente, era uma porção. De novo, não está na Bíblia. Onde está isso? Naquilo que nós fomos separados. Na tradição oral, no Talmud, está escrito e dito que
era 1,67% ou 3,33% do que você colhia, do que você tinha. Que dá exatamente, sabe o que, Fernando? Você pegar o seu salário, dividir por 30 e é o primeiro dia, e é um dia. Dá exatamente esse cálculo. É incrível isso. Então nada por acaso. Nada foi novo, nada chegou agora. Isso não é uma coisa que ensinaram agora os apostólicos a tomar dinheiro do povo. Isso é lá, já vem desde Abraão. A gente só quer resgatar aquilo que era do Senhor. Levítico 23, 10 fala o seguinte: daqui a pouco eu quero voltar com mais intensidade, mais profundidade na festa das primícias. E aí, a gente precisa fazer uma baita de uma festa. Vocês vão entender os princípios, um princípio forte da primícia que está por trás das festas da primícia. Em Levítico 23, 10 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que eu vos hei de dar e comerdes de suas searas, trarei ao sacerdote o molho das primícias da vossa seara. Quando eles entraram na terra prometida, Elzinha, já tinha lá plantações, já tinha lá um monte de coisa boa, gostosa e maravilhosa, porque até então eles só comiam do maná. O que Deus falou para eles? Presta bem atenção. Quando entrarem lá, o que tiver lá do melhor, vocês vão consagrar a mim, porque as primícias pertencem a mim. Ezequiel 44:30 diz o seguinte, presta atenção, dona Leontine: o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Elza, eu fazia errado, Deus me corrigiu. Quando alguém me manda, porque assim, gente, a primícia vai direto para a conta da minha esposa, porque eu sou bancário, eu não posso ter na minha conta, mas Deus vai me libertar disso uma hora. Elza, eu vou ficar 100%. E aí, quando a gente recebe a primícia, na maioria de vocês, a Elaine consegue ver o nome. E ela manda uma bênção. Ou alguns de vocês mandam o comprovante. Alguns mandam direto para mim. E eu só abençoava. E Deus, nesses 21 dias, virou para mim, pastor Ademar, evangelista Ademar, e falou assim: quantas vezes, quando você recebeu a primícia, você me honrou e apresentou a primícia dos meus filhos para mim? Que a primícia não é sua. Eu pedi perdão a Deus. Eu falei: Senhor, me perdoa. Na minha ignorância eu não sabia que eu tinha que fazer isso aqui, porque os sacerdotes recebiam a primícia e eles levavam a primícia direto ao altar e apresentavam a Deus. Deus comia fazer alguma coisa com aquela primícia? Não, a primícia era do sacerdote, mas tem que ser apresentada a Deus. E eu aprendi desde então, toda primícia a gente tem que apresentar a Deus. Senhor, está aqui a primícia que o Fernando está entregando, ele é seu filho, ele é fiel, ele entrega diante do seu trono, Pai, que suba ao Senhor como um cheiro suave, que o Senhor possa liberar sobre a vida dele, tudo aquilo que o Senhor deseja e planeja para ele, porque é do Senhor. Gente, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tenho que parar de falar algumas coisas que depois eu sou repreendido, tá, Vitinho? Me perdoa de vez em quando eu falar dos batistas, presbiterianos, assembleanos, eu tenho que parar com isso. Mas, dentro da minha tradição, eu tinha melhor, né? Dentro do meu conhecimento teológico, eu tinha uma dificuldade muito grande. Fabi, eu tinha uma dificuldade muito grande, Elza, de primícia. Porque no dízimo eu já era ladrão, eu já negociava, ainda mais na primícia. Eu falei: eu vou ficar enriquecendo o bolso de apóstolo, pastor, esses caras é tudo bandido. Eu denunciava o meu pecado, irmão. Talvez você esteja aqui e você fale a mesma coisa. Não tem problema, uma hora o conhecimento e a verdade do Senhor vai entrar no teu coração. Vai entrar, e eu não posso te julgar por fazer a mesma coisa. E quando esse entendimento entrou na minha vida de uma vez por todas, gente, eu fiquei chorando uma semana, minha só. Chorava do nada em casa. Começava a chorar, a presença de Deus era tão forte, tão impactante na minha vida, que eu começava a chorar, do nada. E o Senhor começava a ministrar no meu coração. E eu era de uma igreja onde, Vitinho, os pastores não entendiam assim.
E eu comecei a iniciar, no início aceitou. Depois de 8 meses eu iniciando, a pessoa virou para mim e falou assim: me dá sua conta que eu vou devolver tudo aquilo que você botou na minha conta. Eu falei: opa, mas não é para você, eu dei para Deus. Acho que o conceito na sua mente está errado. Ele: não, mas caiu na minha conta, eu quero devolver. E eu liguei para o meu apóstolo falou assim: a terra está vomitando as sementes que você está lançando sobre ela. E ali eu entendi que não dava mais para continuar plantando naquela terra, porque as sementes foram vomitadas. Amados, o dízimo e a oferta, eu já falei, é uma ordenança. A primícia não. A primícia não é uma ordenança. A primícia é uma consagração que você faz àquele que é ou não o primeiro na sua vida. Aquele que é ou não a primícia. A primícia é o termômetro prático de Deus, do que Deus representava para os israelitas. E ainda hoje é assim. A primícia do israelita, um judeu, é o termômetro se Deus está ou não em primeiro lugar na vida dele. Ah, pastor, você está dizendo então que todos os judeus primiciam? Não, gente, tem judeu que está longe do evangelho. Pelo amor de Deus, vocês vão lá, vocês vão ver muita coisa boa, vocês vão caminhar em cima da Bíblia, mas vocês vão ver coisas e vai falar: Senhor, é a tua terra. É o maior evento de LGBTIQIA+, LXZ que existe no mundo, em Jerusalém. Eles liberaram o homossexualismo, o casamento homossexual desde 75, no ano que eu nasci, não foi antes, 67. Ela vive. Gente, tem muita coisa torta lá. Não é por isso que Deus está, arrochando. Como tem muitos evangélicos que hoje, nos Estados Unidos, gente, é igual o católico aqui no Brasil. Se diz católico porque é de uma família católica, a tradição é católica e tudo mais. Provérbios 3, 9 e 10 diz: essa daqui é a chave, isso. Marca, tabula, bota piscando, faz o que você quiser na sua Bíblia. Você quer honrar a Deus verdadeiramente, mostrar para Deus que Ele é o primeiro lugar na sua vida? Provérbios 9 e 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias da tua renda. E se eu fizer isso, tem alguma consequência boa? Eu acho que tem. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Traduzindo, Deus vai multiplicar a tua renda, multiplicar os teus ganhos, multiplicar os teus bens, e vai faltar vasilha na tua casa para você colocar tanta coisa boa que o Senhor vai derramar sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua geração. Que você vai parar de... Aí você começa a entender várias palavras na Bíblia quando você entende o conceito para qual ela foi escrita. Aí você entende aquela passagem que diz que nós iríamos dar, que nós não iríamos ficar emprestando, nós iríamos era dar. Nem emprestar você vai dar, porque está transbordando os seus lagares. Percebemos nas Escrituras que Deus valoriza e muito a questão da honra. Poucas vezes na Bíblia é garantida uma prosperidade tão objetiva quando alguém traz a sua primícia. Isso acontece porque através da entrega das primícias expressamos na prática, aonde mais dói no ser humano, que é no bolso, na prática verdadeiramente Ele é o Senhor da sua vida e consequentemente Ele manifesta o senhorio e o poder na sua vida daquele que coloca acima e sobre tudo com bênçãos muito objetivas. Quais são elas? Encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinhos os seus lagares. Provérbios 3:10. E o que mais? Ezequiel 4:30. Irá repousar a bênção do Senhor sobre a tua casa. Gente, repousar a bênção do Senhor na tua casa é tudo: saúde, paz, harmonia, prosperidade, felicidade, harmonia, tudo é bênção. É como se a bênção do Senhor caísse sobre a tua casa.
1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor, eu honro os que me honram. O que a gente acabou de falar? Como é que a gente honra a Deus? Com as nossas primícias. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão humilhados. Gente, isso é forte, presta bastante atenção. A palavra original hebraica para humilhado, neste verso se chama kalal, que significa ser desprezado, ser insignificante, ser de pouca monta, ser reduzido, ser amaldiçoado, ser tratado com desdém, desprezo ou desonra. É assim que Deus olha para aqueles que o desonram. As primícias demonstram quem e o que verdadeiramente está em primeiro lugar na sua vida. Se colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuidará de tudo. Se as primícias de todas as coisas foram dedicadas ao Senhor, isto faz com que o que vier depois seja abençoado, guardado, cuidado e protegido. Quem disse isso, Saulo? Paulo. Romanos 8,16. Olha o que Paulo falou para nós, gentios. E se forem santas as primícias da vossa massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Gente, tudo, se as primícias de todas as coisas forem dedicadas ao Senhor, isso faz com que o que vier depois seja abençoado, guardado, cuidado e protegido por Ele. Olha as chaves que eu estou dando. Olha os princípios que estão por trás da palavra de Deus para quem é iniciante. Aí, para acabar com o pique do Goiás, como diz lá no Goiás, ele veio com essa daqui, Esther, presta atenção. Estava na nossa frente o tempo todo. Para mim isso aqui foi a parte mais forte de tudo que eu ouvi, do Henrique e do apóstolo Ricardo Wagner. Festas das primícias. O que está por detrás das festas das primícias? Então vamos lá. Bia, eu vou precisar que você abra o texto ali. Já vou te pedir. Em Êxodo 23, 14, 15, 19 a parte A, 3 vezes no ano me celebrareis festas. Guardaste as festas do pães asmos, 7 dias comeste pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Prestem bastante atenção. A festa de Páscoa começa no primeiro dia, sábado. Do segundo ao sétimo dia, a festa dos pães asmos. E no último dia, a festa das primícias. É o 3 em 1, né? É a festa do 3 em 1. Por isso que às vezes a gente coloca e fala que tem mais festas. Mas é porque a festa de Páscoa é 3 em 1. É Páscoa, pães asmos e primícias. Prestem bem atenção nisso aqui, porque isso aqui para mim foi um número no estômago. Quando Deus estabeleceu a festa das primícias, Ele estava fazendo que formalmente seu povo dedicasse ao Senhor os primeiros frutos da sua colheita. Se o povo assim o fizesse, então tem um se, você é obrigado a dar primícia? Não, você não é obrigado a dar primícia. Você só dá a primícia quando você entende quem é Deus na sua vida. Se Ele está ou não em primeiro lugar. Se o povo assim fizesse, Deus prometeu que cuidaria do seu povo. Será que prometeu mesmo? Então vamos lá, em Êxodo 23, do versículo 14 até o 19, ele fala da festa, beleza? Agora, Êxodo 23, Bia, aí você pode colocar ali, eu não sei se a tradução vai estar igual, pode colocar lá, Êxodo 23, do 20 ao 33. Eu vou ler na minha tradução aqui, que ela é muito forte. Eu não sei qual é a tradução que está aqui, tá? Êxodo 23, do 20 ao 33. Olha, Dona Maria Nisso, o que acontece com os iniciantes? Eis, marca na tua Bíblia, essa parte, até onde eu falar. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Falar em anjo, gente, presta atenção, quem ainda não fez os cursos dos anjos aqui?
Levanta a mão. Saulo, eu não fiz o seminário dos anjos, eu não sei trabalhar com os anjos, e eu nem sei o que anjo pode fazer na minha vida. Quem nunca fez? Levanta a mão. 1, 2, pode levantar. Vitinho 3, Sala e Esther 4, são os que eu sei. Os visitantes são 6, talvez não fizeram ainda. Vocês têm que fazer o curso dos anjos. Ou o livro de Hebreus, arranca da tua Bíblia, porque o livro de Hebreus fala do ministério dos anjos o tempo todo. Se existe um livro na Bíblia que fala do ministério dos anjos e que eles estão aqui para nos servir, servir a quem? Aos salvos. E você não trabalha com seus anjos até hoje. E a Bíblia fala o tempo todo de anjo. Tem alguma coisa errada, entendeu? Nesse nosso evangelho. Nos tiraram isso, Vitinho. Jesus era fariseu, não era? Os fariseus acreditavam em quem? Diz aí, meu amigo. Fariseu acreditava em que, Saliete? O que o fariseu acreditava que o saduceu não acreditava? Anjos e ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos e não acreditavam na ressurreição. Se o meu Jesus acreditava nos anjos e falava nos anjos, por que isso morreu no nosso evangelho? Restaura o ministério dos anjos em nome de Jesus. Quem não fez o curso, final do mês de maio, a gente vai dar o seminário 1. Menos aí, no final do mês de março, nós vamos dar o seminário 1. Aqueles irmãos que já fizeram e ainda se não conseguiram ver seus anjos, podem repetir. E no final de abril, alguma data lá, você vai ver os anjos 2, que é a retirada de cativeiros. Tá bom? Então se preparem. Então vamos voltar para o texto. 23, de 20 a 33. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Ponto. Até aí você marca. Então quer dizer que se eu cumprir as festas da primícia, se eu ser primiciante, eu sempre terei um anjo à minha frente, preparando algo para mim, cuidando de mim? É o que está escrito. Tá bom? Continuando. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Nele quem? No anjo que está à tua frente. Está o nome de quem? De Deus. E aí você começa a entender que Deus usa quem para falar com a gente aqui na terra? Qual é a principal ferramenta que Deus usa para interagir com a gente aqui na terra? Vai ler a Bíblia de cabo a rabo que você vai ver direto falando, e o anjo do Senhor, e o anjo, e o anjo, e o anjo. Qual é a principal ferramenta que Deus usa? Anjos. Espírito Santo, gente, é manifestação de poder, de glória. Existe uma diferença no manifestado do Espírito Santo, e existe uma diferença de quando Deus usa os anjos para se comunicar com a gente. Continuando, e os anjos só fazem tudo em nome de quem? De Deus. Segundo o propósito que Deus tem para sua vida. Então não adianta eu virar para Deus e falar assim: Deus, manda seus anjos aqui para me dar o número da Mega Sena. Vai que, Fabi, vai que. É o propósito de Deus para a sua vida. Você pede, eles não, você ganha. Mas e se não for o propósito para a sua vida? Eles vão fazer, eles vão cumprir uma ordem errada, que está fora do seu chamado, fora do seu propósito? Não, gente, não vai. Não adianta. Lembra da escada? Anjo subindo e descendo, anjo levando o seu pedido e anjo trazendo a resposta, anjo levando e anjo trazendo. Jacó entendeu a chave assim, muito rápido. E nós fomos afastados de quê, Vitinho? Você está entendendo por que a teologia mata as pessoas? Você está entendendo por que os cemitérios, os seminários matam as pessoas? Eu já tive amigo que fez história e se desviou. Eu já tive amigo que foi seminarista e se desviou do evangelho. Vamos continuar, 22. Mas se diligentemente tu ouvires a voz e fizeres tudo aquilo que eu te disser, agora começa a marcar. Olha o que acontece. Então, olha que maravilha, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. O dó entre eu, a palavra de Deus está falando que entre eu e meus inimigos vai ter a figura de um Deus que vai chamar para eles os meus inimigos e os meus adversários. Eu preciso ficar orando por conta disso? Amados, cumpra princípios da palavra de Deus, os princípios vão te proteger. Você não precisa ficar, Senhor, olha a vida aqui desse homem me importunando no trabalho, esse homem fez eu perder meu emprego, esse homem está me perseguindo.
Senhor, vem com a tua justiça e seu cajado. Para com isso, vai cumprir a palavra de Deus. Vai cumprir o que está escrito aqui, que a própria palavra se cumpre na tua vida, e acabou. E aprenda a orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia e sem cumprir os seus efeitos. E ela está dizendo aqui, o próprio Deus está falando da boca de um anjo que, porque, vamos lá, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, porque o meu anjo irá diante de quem? De mim, de você, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferzeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Todos esses aqui eram inimigos do povo de Israel, todos esses aqui eram adversários do povo de Israel, e Deus se levantou sozinho, sem esse povo ficar clamando. Ele simplesmente foi lá e destruiu. Marca até aí, agora vamos continuar a leitura. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás cultos, nem farás conforme as suas obras. Antes os distribuirá totalmente, despedaçará de todas as suas colunas. Agora começa a marcar. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Gente, pelo amor de Deus, será que só eu estou vendo isso aqui? O tanto que é forte as primícias? Ele é inimigo dos meus inimigos, e além do mais, olha o que ele faz. Ele me abençoa, ele abençoa o meu pão, a minha água, ele tira a malhanice, a enfermidade do meu meio. Na terra não haverá mulher que aborte, na terra não haverá mulher que não tenha filhos, na terra não terá mulheres inférteis, nem estéril. Completarei os números dos seus dias. Está estabelecido, sabe? Você vai viver até 102 anos, você vai viver até 102 anos. Mas o seu inimigo, o seu adversário, quer que você saia da terra antes, para você não cumprir o seu chamado e o seu propósito. E às vezes a gente não cumpre o nosso chamado e o nosso propósito, porque igrejas, pastores, nos castram. E não deixa a gente chegar no objetivo naquilo que a gente tem que chegar. E ele está falando aqui que aumentará os teus dias, dona Elza. Quantos anos que você falou que quer viver? Senhor, em nome de Jesus, eu selo essa palavra do Senhor da boca da Elza, porque ela é fiel, ela é primiciante, ela é dizimista, e ela tem que ver as futuras gerações dela servindo o Senhor para ela subir com alegria, em nome de Jesus. Enviarei, tem mais, além de ele aumentar os seus dias na terra, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todos os povos onde andares, farei de todos os teus inimigos te voltem as costas. Aonde você entrar, ô dona Amanda, seus inimigos vão começar a ficar embaraçados, vão começar a não entender nada, as coisas vão começar a acontecer com a sua vida, e você vai começar a ser abençoado, e ninguém vai entender nada, porque o embaraçamento vai entrar na cabeça deles. E os justos viverão e comerão o melhor dessa terra. Mas eu preciso cumprir princípios. Não esqueçam disso nunca, gente. Não adianta o povo ficar morrendo de orar. Eu vejo igreja que só trabalha com libertação e cura, libertação e cura, libertação e cura. Aí eu vejo aquela pessoa, Tiliane, foi 20 vezes na frente orar, botaram a mão, derramaram todo o óleo da igreja, acabou com o óleo, e no domingo que vem a pessoa está lá do mesmo jeito. Para de pegar libertação e cura e vai pregar a palavra de Deus, os princípios, para ver se essa pessoa não vai ser liberta. Eu quero ver se vai ser liberta. Igrejas cheias de alma, cheias de gente almática. Vitor, não tem como você viver na terra sem cumprir a palavra de Deus. Os princípios te alcançarão. O Senhor levantará anjos para te abençoar. Mas se eu não cumprir os princípios da palavra de Deus, mesma forma serão levantados os seus inimigos contra a tua vida. E aí você tem uma janela, um portal aberto de coisas erradas que você não cumpre. Você quer que Deus te abençoe? Ah, vai contar a história da carochinha para outro, gente. Por favor. Vamos continuar. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem aos heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num ano só, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se multipliquem diante de ti. Marque, pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possui toda a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio Eufrates.
Marca, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lancem diante de ti. Darei na tua mão os moradores da terra para que eles te sirvam, para que eles te ajudem, para que eles façam que sua seara seja repleta. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te faça pecar contra ti, e sereis os seus deuses. Isso te será cilada. E o que aconteceu, Elza? O que aconteceu com o povo judeu? Exatamente essa é a última palavra aqui. Eles se misturaram com o que não era para se misturar. Eles adoraram deuses que não eram para adorar, e eles caíram em desgraça. Se você ler o livro de Reis, de Juízes, de Samuel, dali para frente, você só vai ver o povo caindo em desgraça e a mão de Deus pesando forte. Por quê? Porque está aqui nas primícias, tem as bênçãos e tem as condições. Faça isso e ganhe isso. Não fazendo isso, você vai ganhar aquilo. Opa, pastor Saulo, então você está dizendo que tem punição também? Tem, meu irmão. Se não cumprir, tem punição também. Preste atenção no que Deus está tentando falar e colocar no seu coração. Nesse texto a gente tira 7 bênçãos, pastor, a evangelista Demar, que Deus coloca sobre a tua vida. Se você não conseguir entender o que eu vou ler, agora eu vou pontuar uma por uma, meuzinho. Anote uma por uma das bênçãos, e quando você der a sua primícia, você já dá, orando a Deus, reivindicando do Senhor essas 7 bênçãos sobre a sua vida. Farei provas de mim, diz o Senhor. Eu aprendi com Jacó. Jacó colocou Deus à prova? Gente, tem crente falando assim, não pode colocar Deus à prova, não pode isso, não. Gente, a própria palavra de Deus fala para colocar ele à prova na hora do dízimo das ofertas. Jacó negociou com Deus e foi o melhor negócio que Jacó fez na vida dele. Se tu me abençoares, está na tua Bíblia, não sou eu que estou falando não, vai lá e lê a Bíblia. Para de ouvir pastor pregando coisa que não está na Bíblia. Seja como os bereanos. Vai na palavra. Se Jacó falou, Senhor, se tu me abençoares, e somente se, é uma condição, porque se tu não me abençoar, eu não vou fazer nada não. Mas se tu me abençoares, aí ele começa a falar tudo que ele devolveria ao Senhor. Jacó foi abençoado? Alguém pode me dizer? Eu quero fazer esse negócio com Deus. Empresários, façam essa oração. Senhor, se tu abençoar, eu não sei nem o nome que você vai dar, Rose, mas eu sei o dom e o talento que você tem. Se tu abençoar, Senhor, a comida que eu fizer, os bolos, as tortas, isso, aquilo, outro, de tudo que eu receber, Senhor, do meu salário e do faturamento da empresa, será nada com isso para ti. Assim como Jacó fez. Gente, isso é muito poderoso. Você está orando a Bíblia. Para de inventar a oração da sua cabeça. Toda oração que você precisa está na palavra de Deus. Para de inventar a oração almática. Vai orar a palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia e fala, Senhor, quais são os princípios que estão aqui que eu preciso trazer para a minha vida? E que eu preciso aprender a orar esses princípios. Desse texto, algumas promessas de obediência de dedicar a primícia ao Senhor a gente tira. Nós estamos tirando 7. A primeira, versículo 20. Ele enviará um anjo para cuidar de mim. Eu não tenho um anjo pessoal e um anjo ministerial. Ele envia vários anjos. Para cuidar de quem? Especificamente de mim. Deus é bom assim? É. Ele te conhece pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele trata você na sua individualidade. Por que ele não vai liberar um anjo para você? Segundo, ele seria inimigo dos meus inimigos. Gente do céu, eu preciso de mais alguma coisa, Elza? O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o Criador do diabo e dos demônios, que é Ele que domina, Ele que cuida. Ele vai ser inimigo dos meus inimigos. Vai sobrar o quê? Para quem? Terceiro, Ele transforma o pouco em muito, saliente. Ele transforma o pouco em muito. Desde que eu comecei a ser dizimista, primiciante e ofertante, tem mês que eu falo, esse mês não vai dar não. Esse mês eu vou deixar de pagar. Do nada eu recebo algo. E minha esposa fala, amor, por mais que a gente erre,
Porque quem erra somos nós, na nossa vida financeira. Fala, sou eu que sou descontrolado, sou eu que erro no cálculo, sou eu que quero ter uma vida que eu não tenho que ter, sou eu que quero aparecer para os outros aquilo que eu não sou. E aí eu erro, mas Deus é tão misericordioso que Ele vai lá e te traz a provisão. Mas isso tem um limite, tá? Lembra que eu falei domingo passado? Que Ele não vai contra os princípios dele. De vez em quando Ele te ajuda, mas se você ficar quebrando toda hora os seus princípios, Ele vai deixar que a terra prossiga no rumo e na rota normal da terra. Quarto, Ele tira, vamos lá, o primeiro, Ele manda um anjo, está no versículo 20. Segundo, Ele é inimigo dos meus inimigos, está no versículo 22. Terceiro, Ele transforma um pouco em muito, está no versículo 25. Quarto, Ele tira as enfermidades do meio do seu povo, no versículo 25. Quinto, Ele completará o número de dias, meus números de dias na terra, versículo 26. Sexto, Ele multiplicará e dará herança aos meus filhos, versículo 30. E o sétimo, Ele restituirá tudo aquilo que foi roubado e perdido. Ele vai restituir tudo de volta, aquilo que foi perdido e foi roubado da sua vida, gente. Brincadeira. Agora devagar também. Hã? Agora repete o que tem antes que foi passado. Ah, é? Então tá. Número 1, está no versículo 20. Que Ele manda um anjo para cuidar da gente. No número 2, Ele é inimigo dos nossos inimigos, está no versículo 22. Número 3, Ele transforma um pouco em muito, está no versículo 25. Número 4, Ele tira as enfermidades do meio do seu povo, também no versículo 25. Número 5, Ele completará os números dos seus dias na terra, está no versículo 26. Número 6, Ele multiplicará e dará herança aos seus filhos, está no versículo 30. E o número 7, Ele restituirá o que foi perdido, o que foi tomado, o que o teu adversário tirou de você e não era para ter tirado. Ele restitui, está no versículo 31. Ah, pastor Saulo, legal, você tem base bíblica e exemplos para dar? Vamos para os exemplos, eu gosto disso. Vamos para os exemplos bíblicos. Até agora eu não estou citando teólogo, nem pastor, estou citando só a Bíblia. Amém? Vamos lá? Josué celebrou a Páscoa. Quando eu falar da Páscoa, ele celebra a Páscoa, a festa dos pães asmos, ele celebra a primícia, certo? Josué celebrou. E quem veio? Quem veio, está na Bíblia? Um anjo veio para trazer a vitória sobre Jericó. Olha que engraçado, Josué 5, 10 a 15, vamos ler? Josué 5, 10 a 15, vamos ler se a sequência aqui não foi cumprida, ou parte dela. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram o quê? A Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra no dia seguinte da Páscoa. No versículo anterior diz que eles comeriam do fruto da terra e entregariam o quê? As primícias. Se aqui já está falando que eles já comeram do fruto da terra, foi porque as primícias foram entregues. A gente não presta atenção nessas coisas, a gente lê a Bíblia de forma automática. Para de ler a Bíblia de forma automática e fala assim, me revela aquilo que está por detrás disso aqui. No dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois, comeram do produto da terra. Cessou o maná. Onde o maná cessou? E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Imagina, gente, você comer maná durante 40 anos e no dia seguinte entra numa terra cheia de frutas, verduras e legumes. E o povo começa a comer. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Vocês estão entendendo quem era esse homem? Vocês estão entendendo que quando vocês começam a ativar o ministério dos anjos na vida de vocês, vocês vão ler quase todos os livros da Bíblia, sempre tem um anjo envolvido. Porque eles estão aqui para te servir, sabe? No dia que você entender isso, sua vida vai melhorar tanto. Levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do
do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhes: que diz meu Senhor ao seu servo? Josué está perguntando para o anjo: o que diz o meu Senhor? Praticamente, o que diz o nosso Deus? O que diz o nosso Senhor a mim? Fala, me traz logo a resposta. Gente, se um anjo aparece diante de você, se um anjo começa a se comunicar com você, alguma coisa ele trouxe, você tem que perguntar: o que você trouxe para mim? Qual é o recado de Deus para mim? O anjo não fica crescendo assim, gente, pelo amor de Deus, tem gente que vê anjo toda hora, não é bem assim também não. Se ele aparece é porque ele tem um recado para te dar, porque todas as vezes que os anjos na Bíblia apareciam, era para cumprir um propósito, um chamado, uma determinada missão. Amém. Não, sou o príncipe do deserto. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do Senhor dos Exércitos a Josué: descalce as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Aonde estão os anjos do Senhor, mandados pelo Senhor, aquele local é santo. Foi assim com Moisés. Se repete com Josué. E as pessoas falam que só a sarça ardente era um local santo. Não, com Josué aconteceu a mesma coisa. Aonde o Senhor vem com os seus anjos para te entregar algo do Senhor, tira a sandália dos seus pés do lugar que você pisa é santo. Pastor Saulo, então beleza, eu vi que Josué isso aconteceu, apareceu o anjo, eles apareceram, porque Jericó, que eram inimigos deles, seriam derrotados, eles foram. Tem mais? Tem. Ezequias celebrou a Páscoa, e quem apareceu? O anjo veio para destruir os seus inimigos. Aqui eu vou ser rápido, porque a leitura é grande. 2 Crônicas 31:5. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal. O que aconteceu? Festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, e no versículo 31:5, eles trazem as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. 2 Crônicas 32, de 9 a 19 diz: depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, inimigo dos judeus, estava lutando contra os judeus, já tinha destruído e destronado todos os deuses daquele período, e para Senaqueribe, rei da Síria, o rei de Israel, o Deus de Israel seria mais um, que ia passar o trator por cima e ia ficar de boa. Presta atenção na leitura. Com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confia vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morreres de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria em desmontador? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos livre das minhas mãos? Olha o tanto que é zombador, olha o tanto que esse rei é arrogante. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos livrará vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falarão ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações e de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os aterrorizar e perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém,
como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens. E aí em 2 Crônica 32, de 20 a 23 diz: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então, o Senhor enviou o quê? Um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Quando eu cumpro as primícias, tem 7 coisas lá atrás que acontecem. E uma delas fala que os nossos inimigos serão inimigos dele. E ele vai se colocar à nossa frente. E ele enviará um anjo para lutar a nossa guerra. Está aqui. Este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Morreu seu soldado, morreu seus príncipes. Ele sobreviveu e com vergonha voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Lembra que outra das coisas é que vai desbaratinar e botar todos eles confusos e um contra os outros? Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz para todos os lados. Muitos traziam presentes. Olha o que aconteceu depois disso ainda, gente. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém. Glória. Ah, dei o exemplo para vocês de Josué, dei o exemplo do rei Ezequias e de Isaías. Vamos para o Novo Testamento? O que aconteceu com Pedro depois da Páscoa? Aí o crente fala, ele foi preso, pastor. Foi. E o milagre que aconteceu com ele dentro da cela? Vamos ler? Pedro foi livre da prisão por quem? Por quem? Por um anjo. Depois do que? Da Páscoa. Atos 12, de 1 a 11 diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, de pirraça, coisa ruim, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto agradável aos judeus, quem viu isso? O rei Herodes, viu que os judeus achavam bom. Olha, essa galera do caminho aí, é legal fazer isso com ela, que os judeus acham bom, eles vão ficar do nosso lado. Então vamos pegar essa galera do caminho aí, desse Jesus, e vamos mandar ver. Vendo isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Pedro foi preso no meio das festas dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados de cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes, isso aqui aconteceu o quê, gente? Na primícia. Ele foi preso nos pães ázimos, a primícia passou, o povo iniciou, e o povo começou a orar a Deus pedindo pela vida de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um, chato, né? Toda hora eu fico falando isso. Sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando. Por que eu faço isso, gente? Porque o crente religioso, quando fala de anjo, é algo fantasmagórico, é algo sobrenatural. Gente, eles estão no nosso meio desde a criação, e eles estão do seu lado, você querendo ou não, você acreditando ou não, ele está do seu lado, só esperando você interagir. Você crê ou não? O que o crente faz muito? Interage de forma Empírica. como é o nome da palavra? Empírica. Todo crente, a maioria dos crentes interage com seus anjos de forma empírica. E quando você aprende a interagir com eles de forma direta, objetiva, dentro do seu chamado, meu amigo, aí a oração que você levava 1 mês, 2 meses para ter a resposta vem na mesma hora. Eu posso ir no setor comercial sul, meio-dia, em frente ao Banco Itaú, que eu acho a minha vaga guardadinha lá do jeito que eu quero. Porque quando eu saio de casa, eu peço para o meu anjo arrumar a vaga. E quando eu entro na rua, o carrinho está saindo, eu vou virar anjo. Eu posso fazer o que eu quiser que acontece.
É porque Deus só vai trabalhar com você nas grandes coisas, sabe? Você não se acreditar nas pequenas. Porque Ele vai te testar primeiro nas pequenas, para ver onde está a sua fé. E conforme você vai acreditando no poder de Deus na sua vida, Ele vai te levando para lugares maiores. Então as cadeias caíram das mãos e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disseram-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao porão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram pela rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, cumpriu o chamado, cumpriu o propósito, fez o que tinha que fazer na terra, o anjo vaza. Então Pedro, caindo em si, disse: agora, agora Pedro, agora, depois de tudo que você viveu, sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você continuar no texto e ler, você vai perceber que Maria e alguns discípulos estavam em casa. Se você continuar no texto. E quando Pedro vai lá e bate na porta e fala, Maria fala o seguinte: não, Pedro está preso, não é Pedro que está aí não, é o anjo dele. Ora, gente, se eles falam que o anjo de Pedro que estava lá, pelo amor de Deus, usa sua cabeça. Alguma interação com os anjos existia. Então para de ser religioso, para de ter a mente quadradinha, para de ficar preso dentro de uma gaiola, se liberta e entenda que o sobrenatural existe. Eles ouviram a voz de Pedro lá de fora, e eles conversaram entre eles: não, para com isso, Pedro está preso, a gente sabe que Pedro está preso, é o anjo dele que veio aqui conversar com a gente. Foi isso que eles falaram, e era Pedro que estava lá. Vocês entenderam a importância das primícias, gente? A quantidade de bênção que você deixa de receber por não ser primiciante, por não entender que você está honrando é a Deus, não é o pastor. O que você está fazendo é para Deus, não é para o pastor. Para quem devemos entregar as primícias, pastor? Deuteronômio 6,14. Ao entrares na terra do Senhor teu Deus, que te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás a primícia de todos os frutos do solo que recolheste na terra, que te dá o Senhor teu Deus, e porás no cesto, e irás ao lugar do Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhes dirá: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na minha terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto das tuas mãos e o porá diante do altar do Senhor. Foi nessa hora que Deus chamou minha atenção. Você está botando diante de mim, diante do meu altar, para ser entregue como primícia? Ezequias 44:30 diz: o melhor de todos os meus frutos, em espécie toda oferta será entregue ao sacerdote. Também as primícias das vossas massas darei ao sacerdote, para que faças repousar sobre a vossa casa as bênçãos do Senhor. Eu já tinha falado para você, qual o valor das primícias? Gente, simples assim, pega seu salário e divide por 30. O primeiro é para Deus. Tá? Resumindo e acabando às 11h30, a primícia é a forma mais avançada de honrar a Deus, pois através dela é demonstrado que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. A primícia tem o poder de influenciar positivamente seu tudo, gerando resultados extraordinários em todas as áreas da vida de uma pessoa, porque você honra a Deus em primeiro lugar. Amém? Finalizando, gente, não esqueçam de uma coisa, tá? Deus também não se agrada quando você pega toda a sua renda e bota dentro da casa do Senhor. Deus também não se agrada disso. A Bíblia diz que um quinto, se você tem 100%, um quinto é 20%. Então 20% do que você ganha, você pode dar de dízimo, primícias, ofertas,
e esmola. Dízimo nós já sabemos, é 10%. Primícia nós já sabemos, que você pega seu salário e divide por 30 dias. Esmola, domingo passado eu falei, esmola, você dá no máximo 3% dos seus ganhos. E o restante, oferta. Não passe disso, porque você não pode ser irresponsável com a tua casa, que é o teu primeiro ministério, para cuidar das coisas do Senhor. Ah, pastor, e se eu quiser fazer um voto, se Deus botar um valor no meu coração, aí é outra coisa, meu irmão. Aí é propósito, aí é voto, aí é algo de você com Deus. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a gente perdeu um hábito, nós perdemos um hábito, poucas igrejas têm disso, de honrar Deus nos cultos com os dízimos, as ofertas, as primícias. Tem muitas igrejas que quando chega nessa hora é a hora mais difícil na vida do crente. Vai no banheiro, levanta, finge que está dormindo, mas não entrega. Não entrega, dá dor de barriga, dá de tudo, mas não entrega. Então, amado, aprenda, terminando, Elzinha, aprenda. Já separa. Toda vez que o Coraiola vem aqui, ou que vem um apóstolo aqui e ministra, eu sempre no último dia eu falo, Coraiola não, ele pede todo dia. Mas os demais, eu peço por eles que eles se envergonhem, ainda tem religiosidade deles também. Eu peço por eles para que levante uma oferta. Então, já sabendo disso, quando for vir alguém pregar aqui de fora, peça ao Senhor, antes de começar o seminário, Senhor, o seminário são 3 dias. Daquilo que eu aprendi de oferta, quanto que o Senhor quer que eu dê por dia? Aí o Senhor vai falar, separa R$300, dá R$100 por dia. Amém, é isso. Sabe por quê? Porque tem gente que sabe mexer na tua alma, Celeste. E sabendo mexer na tua alma, eu arranco aquilo que eu quero do seu bolso. Eu arranco eu arranco todos os seus bens. E tem pastores picareta, canalhas, que se aproveitam disso para arrancar dinheiro das pessoas. Tem e é muito. E não é pouco não. Entra na sua alma, entra nos seus sentimentos. Ainda sabe um pouquinho da tua história, ainda vai com uma pitada de maldade, e sabendo um pouquinho da tua história, ainda vai lá e arranca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Fala, Elzinha. Dê o microfone na boca da Elza, ninguém está ouvindo. Eu aprendi nesses dias que eu estava também estudando sobre primícias, que o primeiro órgão que nasce num ser humano quando está em gestação, no feto, é o coração. Então, Deus fala assim, filho meu, me dá o teu coração. É a primícia do ser humano, é o coração. Antes do dinheiro está o coração. Porque se o coração não está naquela oferta, não vale nada para Deus. E aí você entende por que tem aquele versículo que fala assim, mostre onde está o teu tesouro, porque ali está o teu coração. E Jesus, né, o mandamento principal, ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Então, quando a gente ama Deus de todo o nosso coração, sabe, o resto é fácil. Não tem mais nenhum impedimento. Né? Amém. Pronto, gente, ó. A palavra foi entregue, os princípios foram pregados. Gigi trouxe ali uma parte do Senhor, a Elza trouxe outra. Agora é você e Deus. É você baixar a tua cabeça, você orar a Deus e pedir para o Espírito Santo testificar ou não na tua vida. Aí você escolhe. Se ele testificar, meu irmão, não retenha não. Lembra que domingo passado eu falei para vocês, existe um fluxo no céu e existe uma torneira aberta e ela é aberta o tempo todo. Quem fecha essa torneira? Somos nós. Se a gente entende que o Senhor libera sobre a nossa vida riqueza e que nós temos que liberar essas riquezas na vida de outras pessoas, do ministério, dízimo, devolver a Deus que é dele, dízimo, primícia, ofertas, semente na vida de outras pessoas, esmola na vida de outras pessoas, isso é um fluxo, que a torneira está ligada o tempo todo. Quando essa torneira está ligada e chega em mim, eu travo, quem desliga a torneira sou eu. Eu desligo a torneira. Eu impeço que as bênçãos do Senhor na minha vida financeira
sobre a minha casa, ela seja desligada. Entenda, ninguém quer o seu dinheiro. Eu falo isso com muita propriedade, porque o emprego que eu estou, gente, me dá um salário que é muito bom. E supre todas as necessidades lá de casa. Tem aqui minha irmã que teve meses que ela falou, Saulo, não vai dar para dar sua prebenda não. Eu falei, amém. O importante é não deixar nada na igreja faltar e sujar o nome da igreja. Isso já aconteceu no início do nosso ministério. Eu fiquei 9 meses praticamente sem receber um centavo. E quando dá, eu falo, Esther, paga tudo. Pagou tudo, honrou os 3 missionários que a gente está ajudando, tá? Vai ajudar o Calene. Nós ajudamos o missionário Flávio, que eu não sei onde ele está. Onde está o Flávio? Alemanha. O apresentou foi o Ebert. Nós ajudamos o missionário Eliezer, pastor Eliezer, que foi para Portugal agora. Portugal. Os 2 pregaram aqui, vocês se lembram dele. Nós ofertamos a vida dele. Começamos a ofertar o missionário Caleno, que a Flávia pessoalmente esteve lá. Onde era, Flávia? Moçambique. Ele tem escolas cristãs lá em Moçambique. A Flávia foi lá e ficou quanto tempo lá, Flávia? 20 dias. Você viu tudo lá, não viu, Flávia? Até demônio voando você viu, não viu? Não foi isso que acontece? Tão sobrenatural, o diabo age de uma forma tão sobrenatural que se Deus não se manifestar num lugar desse de forma sobrenatural, as pessoas não vão crer. Então a Flávia esteve lá e eu já passei para Esther, Pix, tudo. Nós vamos ofertar. Por quê? Porque nossa igreja acredita nas ofertas e nas sementes. E tudo que esse povo plantar lá, nós vamos colher aqui. Já que a minha sogra não pode ir, já que o Laerte não pode ir, a Amanda não pode ir, o Ademar não pode ir, eu não posso, nenhum de nós podemos estar lá. Nenhum de nós podemos envolver nossa família lá. Nenhum de nós podemos sacrificar o nosso sangue lá. Tem alguém fazendo isso por nós. E o mínimo que a gente pode fazer é ofertar na vida dessas pessoas. Tá vendo? Essas pessoas precisam de recursos, gente. Na terra só se anda com dinheiro. Para de ser hipócrita. Na terra só se anda com dinheiro. Você só tem uma academia boa para você sentar em um ar-condicionado bacana. E a gente está cada vez melhorando o nosso tempo porque tem dinheiro envolvido. Então, o dízimo serve para isso tudo. Nós estamos ajudando os nossos levitas. E a minha cabeça é que o levita viva da igreja, para ele não ter que tocar no mundo. E que ele tenha um salário digno para manter a família dele, ele não precisar ir para o mundo. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente faz com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Agora, se você deixar Mamon e o espírito da Grécia e de Roma controlar a tua mente, aí, meu amigo, é você e Deus. Amém? A irmã Meu Tio já está de pé ali porque ela quer que eu termine o culto.